Olá pessoal, sejam bem-vindas. Nós chegamos aqui para nossa aula 3 do kit masculino, tá bom? Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube, já se inscreva, ative o sininho para receber notificação das nossas aulas que são toda semana, tá certo? Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse estojinho super simples, tá? Com o tema masculino, tá bom? Uma opção aí de peça para homens e adolescentes, tá? É uma peça bem tranquila, principalmente para você que tá iniciando na costura criativa, vai ser super fácil para você fazer, tá bom? Quero mostrar as peças que eu já ensinei essa semana também masculinas, tá certo? Olha só. A gente teve a aula dessa bolsinha para academia, certo? Tivemos a aula da bolsinha porta-carregador de celular. E hoje a gente vai completar o kit, então, fazendo esse estojo de higiene pessoal, tá certo? Já assistiram as outras duas aulas? Se você ainda não assistiu, elas estão no meu canal do YouTube disponível gratuitamente para vocês assistirem, tá certo? Vamos ver quem tá chegando aí. Sejam bem-vindas. Esqueci minha água hoje, tô sem água. Boa noite, pessoal. Já vai chegando, ó, compartilhando, tá bom? Compartilhe com as amigas, chame o pessoal. Tem novidade aqui atrás pra me mostrar pra vocês, ó. Coisinhas lindas que chegaram no site, tá bom? Vamos ver quem tá aí. Deixa eu chegar mais perto, tá? Pequenininhos comentários. Miscelânea tá aí, Renata, Mônica Maria, Bela Bordados, lindas meninas, obrigada pela presença de sempre. Karen tá aí, a Érica Cristina, Vânia está aí também, Luciane, maravilhosas, obrigada aí pela presença. Se você tá assistindo no canal do YouTube, não perca ao vivo também, as aulas ao vivo são no Instagram, então toda quarta-feira e sábado no Instagram, 7 horas da noite, vocês podem me assistir ao vivo, tá certo? Boa noite pra Miriam, pra Aline. Adriana tá aí também, boa noite. Silvana Soares, meu amor, desculpa, boa noite pra você. A Dalva tá aí, Regiane. Maravilha, meninas. A Rosicler tá aí também. Ângela, lindas. Ó, 2 minutinhos pra vocês compartilharem. Certo? Vamos compartilhar, chamem as amigas, compartilhem nos grupos do Facebook que vocês fazem parte, grupo do WhatsApp. Chama o pessoal para vir aprender costura criativa, tá bom? Pra gente fazer essa peça de hoje. Fiz sem o acabamento com o viés, que vocês me pedem muito, né? Se quiser, pode colocar o viés em volta, mas essa peça da aula de hoje vai ser sem o viés em volta, ele vai ter viés só por dentro para fazer o bolsinho, tá, gente? Ó. Tá bom? Mas em volta é com o acabamento embutido, tá certo? Justamente para quem tá iniciando, né? Não ter aí nenhuma dificuldade na hora de fazer a peça, na hora de fazer o acabamento, tá bom? Maravilha! Vamos falar sobre as medidas, tá? Eu vou falar aqui pra vocês as medidas dessa peça. Lembrando, quando eu falo medidas em aula, é sugestão. Se você quiser, você pode aumentar, diminuir, modificar. Qualquer aula minha que você assistir, você pode modificar, dar o seu jeitinho na peça, né? Mudar alguma coisa, inovar. Eu sempre falo que é disso que eu gosto e eu não me importo. Às vezes a pessoa vê alguma aula minha e pergunta, Aline, eu posso mudar isso? Posso fazer aquilo? Pode, gente, porque sempre nas minhas aulas eu dou uma ideia, né? Uma base para vocês seguirem. A partir dessa base, vocês criam aí, ó, isso que é costura criativa, você criar em cima da costura, tá bom? Então, modifiquem, adaptem aí o que vocês quiserem na peça da aula de hoje, tá certo? Vamos lá, eu vou passar pra vocês as medidas que eu usei pra fazer, tá bom? Mas como eu disse, se vocês quiserem, pode trocar aí, aumentar, diminuir, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Não peguei cursor. Gente, não peguei cursor. Peraí que eu vou lá pegar. Sem cursor não dá, né?
Eu vou baixar o celular, tá? Um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aí. Adriana, boa noite. Selma. Boa noite, sou de Natal. Nanau Matos, que legal. Boa noite pra Sandra também, pra todas vocês, tá bom? Vamos lá. Ai. Oxi. Peraí, gente. Aí. Tentando achar aqui um lugarzinho bom. Assim tá bom, né? Então, olha só, pessoal. Eu vou passar pra vocês as medidas que eu usei, tá certo? Olha só, fiz até um rascunho, gente. Tem um papel. Eu sempre gosto de fazer no papel primeiro, tá? Então, uma ideia pra vocês. Mesmo as aulas que não tem molde, que são só por medidas, vocês podem fazer o molde de vocês, igual eu fiz aqui, ó. Ó o desenho da minha peça. E aí, depois vocês passam pro tecido. E eu faço isso. Eu costumei fazer assim, tá bom? Então, vamos lá. Pra fazer a peça, a gente vai precisar primeiro aqui, ó. Da medida do corpo. Deixa eu ver quem pediu pra falar oi pro filhinho. Silvana. Manda um beijo pro meu filho Cristiano. Beijo, Cristiano. Tá dado aí o recado, Silvana. Então, ó. O corpo tem o tamanho de 26 por 21, tá? É uma medida, gente, vocês vão ver que ela vai ficar mais compacta, vai ficar uma peça menorzinha, que é justamente para poder carregar na bolsa, mochila, né, bolsas menores. Então, como eu disse, se quiser você pode aumentar, mas a medida que eu estou usando é essa. Essa medida eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez aqui na manta, tá bom? Os tecidos que eu uso sempre para fazer as minhas peças é o tecido tricoline 100% algodão. Deixa eu repetir a medida aqui então, ó. 26 por 21, tá? 26 por 21. Essa é a medida do corpo. Vamos ver aqui. Eu preciso de uma régua. Aqui. Aí, a gente tem os bolsinhos de dentro, né? Que aqui eu fiz de telinha, tá? Fiz esse bolsinho aqui, maior, com zíper. E esse bolsinho aqui, ele tem um elástico aqui nesse viés, o que facilita pra manter as coisas guardadinhas, tá? Também fiz com telinha, tá bom? Mas se você quiser, pode fazer com plástico cristal, plástico translúcido, ou até mesmo com tecido, tá bom? E agora eu vou passar pra vocês a medida dessas duas telas, tá? Então, olha só. A gente vai precisar de uma tela, ou plástico, ou material que você for usar, no tamanho de 16 por 13, tá? Aí você vai perceber, ela tá um pouquinho maior. Por quê? Como eu vou pôr elástico, ela vai franzir um pouco, tá, gente? Aqui no sentido de 16, ela vai franzir um pouquinho por conta do elástico, tá? Então, uma telinha tamanho 16 por 13. E essa outra telinha aqui, tamanho, deixa eu medir aqui no meu molde, 21 por 10,5, tá? 21 por 10,5. É nessa telinha que nós vamos pôr o zíper, tá bom? Então, os bolsinhos são esses. Aqui eu tenho um pedaço de zíper, de metro, um cursor, um pedacinho de elástico pra gente pôr no bolsinho que vai o elástico. Deixa eu medir aqui. 12 centímetros tem esse pedaço de elástico, tá bom? E por último, a gente precisa da aba, tá? A aba é essa partezinha aqui, ó. Certo? Eu cortei aqui, ó, a medida de 9 por 6,5, 9 por 6,5. Cortei 2 vezes no tecido, uma vez na manta, tá? Coloquei estampa de frente com estampa aqui dos tecidos e vou colocar aqui um alfinete pra segurar, tá? Então, essa é a aba. Gente, tô vendo comentários falando que a imagem não tá boa. Dá um retorno pra mim, todo mundo, por favor. Coloca nos comentários aí como é que tá a imagem, o som, pra mim poder continuar aqui. Vamos ver. A Leia falou que a imagem pra ela tá normal.
Dá um retorno pra mim aí, meninas. Supires, boa noite. Camila, se for fazer no sintético, você pode estruturar assim, TNT 120, que ele é mais durinho, né? Bom, então tá bom. As meninas estão falando aí que tá bom a imagem, então vamos continuar. Vou desativar os comentários para vocês enxergarem melhor, tá? Pronto. Então é isso que nós vamos precisar de material para fazer a nossa peça, tá? Se você gostou dos materiais que eu tô usando, nós temos no site o kit de materiais para vocês fazerem, né? As peças masculinas, olha só. No kit de material vem o tecido principal, tecido de forro, viés, zíper, a alcinha para fazer a bolsinha que foi no canal ontem, 5 cursores, o elastiquinho para fazer essa peça de hoje, a telinha e vai o molde da bolsinha do carregador, que é essa aqui, ó. Foi a aula da quarta-feira. Ou seja, pessoal, esse kit, cada kit dá pra vocês fazerem as 3 peças do kitzinho masculino, tá? A bolsinha de academia, esse estojinho que a gente vai fazer hoje e a bolsinha de carregador, tá bom? Então, cada kit dá pra vocês fazerem as 3 peças. Pra você garantir o seu kit, você acessa o site www.alinerogerio.com.br. Se você estiver assistindo no canal do YouTube, o link vai estar aqui na descrição, tá? Essa estampa é a que eu vou usar na aula de hoje. Aí eu tenho também a camuflada, né? O kit com estampa camuflada. Tem essa pretinha aqui, ó, de notas musicais. Mesma quantidade de materiais, só muda a estampa, tá? Então, assista a aula e vai lá garantir o seu kit, tá certo? E chegou novidade no site, no final da aula eu vou mostrar pra vocês. Gente, esqueci aqui, ó, de mostrar o viés. A gente vai usar o viés só na parte do bolsinho interno, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ligar a máquina. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Ai, esqueci de pulsar pra carregar, gente. Peraí. E... Então, aqui, ó, liguei a máquina. E eu vou começar costurando pela telinha desse bolso aqui, ó. Tá? Que é esse compridinho. Já passei as medidas pra vocês, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu viés. E eu vou cortar 2 pedaços de viés aqui do comprimento do bolso, tá? Do comprimento dessa telinha, ó. 2 pedaços. O primeiro... Opa, o vento levando ele embora. O primeiro eu vou dobrar. E eu vou colocar aqui, ó, na beiradinha da tela, tá? E venho passando a costura aqui, beiradinha do viés. Vamos lá. Essa telinha, pessoal, ela é telinha vôlei. Ela é indicada aí justamente para fazer artesanato. No site tem várias cores, tá bom? Lá na minha lojinha, se você não tem necessidade de como comprar esse material, só acessar lá o meu site para vocês comprarem, tá bom? Passei a costura aqui. Agora eu vou trocar o calcador aqui da máquina. Vou colocar o de zíper. A gente vai costurar aqui, ó, o outro viés, eu vou dobrar e vou costurar ele na beiradinha do zíper. Então, dobro ele aqui. O zíper, ele tem, olha, os dentinhos no meio e as 2 beiradas aqui do nylon do zíper. Então, o viés eu vou costurar em uma das beiradinhas, ó. Passa a costura aqui.
Passei essa costura. Vou pegar aqui, ó, a telinha que eu já pus o viés e vou posicionar esse viés em cima aqui do zíper e venho passando a costura aqui também. E ficou assim. O que eu vou fazer aqui? Já vou colocar o cursor. Deixa eu pegar outra tesoura aqui. Corto aqui o dentinho do zíper. E coloco o cursor. Deixo ele paradinho aqui no meio. Só que eu ainda não vou costurar ele todo aqui. Vocês vão entender por quê, tá? Opa, deixa eu tirar aqui, ó. Explicar. Aqui é a manta, gente. Coloquei sobre a manta o tecido de forro, que é aquele que vai ficar do lado de dentro da peça, tá? Passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá bom? Aí aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar esse bolsinho que eu acabei de fazer. Vou colocar alfinetes, tá? Mas ainda não vou costurar. Peraí, pra vocês entenderem, viu? Então, aqui, ó. Venho colocando alfinetes. Pronto. A costura que eu vou fazer aqui vai ser só na tela por enquanto, ó. Aqui, aqui e aqui. Só na beiradinha. Essa parte do viés que vai ser fechado, né, vai ser com costura, eu ainda não vou costurar, porque esse outro bolsinho, vocês vão entender já já, eu vou embutir ele aqui embaixo, tá? Então, a parte do viés fica aberta por enquanto, eu vou costurar só na parte da tela, tá? Já posso tirar aqui o meu calcador. Coloco o outro. Essa costura, ela é bem na beiradinha, tá? É só pra segurar a telinha aqui no corpo da peça, tá? Então, costurei só a tela, parei e deixei aqui a parte do viés livre. Vai ficar assim por enquanto, tá? A gente vai pro outro bolsinho agora, que é esse aqui. Vou pegar mais um pedacinho de viés. Aqui onde tem a medida de 16 centímetros, tá bom? Então, viés de 16 centímetros. E aí, eu vou usar o pedaço do elástico, tá bom? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, pra vocês verem essa parte do elástico aqui, que ela é interessante. Pra que é esse elástico, gente? Pro bolsinho franzir. Cadê a peça? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Pro bolsinho franzir e ele ficar com um pouco mais de proteção, tá vendo? Aí ele fica franzidinho assim. Aqui ele fica folgadinho, mas aqui na boca ele fica fechadinho, tá bom? Então, é por isso que a gente vai pôr o elástico, certo? Vou guardar as coisinhas aqui de volta. Como que nós vamos fazer? Olha só. Vou posicionar o viés desta forma, ó. Certo? E aí, pra facilitar, a gente primeiro vou passar uma costura aqui na beiradinha pra segurar o viés na tela. E depois a gente vem colocando o elástico, tá? Então, ó, passa essa costura. Pronto, costurou, aí agora eu vou pôr o elástico. O elástico, obviamente, ele tá menor, porque nós vamos esticar ele. Então, o que eu vou fazer? Vou começar costurando o elástico aqui na pontinha, dando um retrocesso pra ficar firme, tá? Pronto, ó, dei esse retrocesso, deixa eu conseguir dar um zoom maior aqui. Ó. Dei o retrocesso, o que eu vou fazer? Eu vou esticar. Tá vendo aqui, ó? Eu estico o viés não, o elástico, até que a pontinha dele chegue na pontinha do viés aqui, ó. Tá vendo? Eu posso segurar aqui, ou eu posso vir esticando ele aos poucos, ó. Tá vendo que aqui ele vai enrolando?
Chegou na pontinha, dou um retrocesso pra não escapar. Olha só como que ele ficou. Agora eu venho com o viés, porque na verdade esse elástico não vai aparecer, tá, gente? Ele vai ficar escondidinho embaixo do viés, ó. Venho com o viés e vou dobrar a pontinha dele sobre o elástico. E aí eu vou costurar na beiradinha do viés. Vai ficar um pouquinho desajeitado, porque aqui fica enrugando? Vai. Deixa eu pegar os prendedores aqui. Só que é simples, vocês vão ver aqui na hora que eu for costurar. Então, aqui, ó, pra mim conseguir pôr o prendedor, eu estico aqui um pouquinho, coloco o prendedor. Ele vai ficar um pouco enrugadinho, mas vocês vão prestar atenção como que a gente vai fazer essa costura. Sempre esticando, tá? Então, ó, vou começar aqui na pontinha, vou dar um retrocesso e eu estico todo o viés pra poder costurar ele, tá? Pronto, dei aqui o início da costura com retrocesso, agora, ó, estico a telinha junto com o elástico, e aí ele fica certinho, tá vendo? E eu vou costurar ele dessa forma, esticadinho. Aí que vocês vão vendo que já vai enrugando, né? É por causa do elástico. E olha só como ficou, tá bom? Belezinha, né, gente? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que vamos posicionar aqui na peça, tá? Porque a telinha, vocês vão perceber que a telinha ela vai passar, né? Ela tá maior do que o espaço que nós temos aqui pra colocar. Então, nós vamos fazer preguinhas aqui na parte de baixo, tá bom? Mas vamos começar aqui por partes. Começo ajeitando a parte do viés, ó. Ajeitei do lado de cá. E aqui que eu falei pra vocês que nós vamos esconder a beiradinha aqui, ó. Toda a beiradinha da tela, tá? Deixa eu soltar aqui um pouquinho. Escondeu aqui. Não pode colocar muito pra dentro, é só a beiradinha. Aí, aqui eu ponho um alfinete. Certo? Aí, eu acho que tá muito pra baixo, gente. Peraí. Deixa eu subir aqui. Aí. Pra não sobrar a telinha aqui embaixo, né? Então, vamos esconder aqui de novo. Pronto. Aí, aqui, toda essa beiradinha da tela, eu posso deixar por baixo desse viés, tá? Coloco toda a beiradinha da tela aqui por baixo e coloco o alfinete. Aqui, ó, aonde essa telinha tá passando, eu vou colocar ela paralelo com a beiradinha da peça e coloco o prendedor, ó. Agora, aqui embaixo, vocês vão ver que ela ficou assim, ó, ela ficou com sobra, tá? Aí, simplesmente, a gente faz duas preguinhas, ó. É isso que faz o bolsinho ficar com mais espaço, tá? Então, ó. Fiz aqui duas preguinhas. E aí, agora, a gente só vai passar a costura em volta aqui na parte da tela. E aí, agora sim, eu posso costurar aqui nesse viés, tá bom? Eu vou começar, então, costurando o viés, pra telinha não escapar pra fora. Então, costurei aqui, agora eu passo a costura na parte de baixo da tela e na lateral. Pronto, então ficou assim, ó. O que que acontece, gente? Esse bolsinho, você pode deixar ele assim, todo aberto, né? Ou passar a costura aqui no meio. No meu aqui que eu fiz, ó, eu passei uma costura no meio, que fica dois bolsinhos menores pra guardar as coisas. É opcional, se você quiser, pode até fazer 3 bolsinhos, né? Passar 2 costuras.
Então, fica a critério de vocês, se você quiser passar uma costura aqui no meio ou não. Se quiser passar, é só marcar o meio e passa uma costura aqui, antes de pôr outra parte do tecido aqui, pra não aparecer a costura, tá? Esse aqui eu vou deixar sem a costura do meio, tá bom? No outro eu já pus, então esse eu vou deixar sem. Agora, antes de a gente finalizar, a gente precisa fazer a aba, né? Já mostrei pra vocês como é que a gente colocou aqui o tecido. Vou passar a costura na beiradinha assim, ó, pode ser meio pé de máquina. A parte de baixo aqui eu não vou costurar, que é por onde eu vou desvirar, tá? Retrocesso sempre no começo e no final. Pronto, passei a costura. Olha só. Aqui, gente, ó, nas duas quininhas, aqui e aqui, eu vou dar um corte bem pequenininho na diagonal, pra na hora que eu, ó... Pra na hora que eu desvirar, ó, agora a gente vira, não vai ficar aqueles cantinhos grosseiros, entendeu? Vou pegar aqui a ajuda da tesoura. Olha só. Ficou assim. E venho passando uma costurinha aqui na beiradinha pra rebater. Se quiser aí agora pode fechar essa parte que ficou aberta, tá? Ficou assim, aqui eu tenho, um excesso de manta. Eu vou tirar. E agora, pessoal, olha só. Deixa eu dar uma explicação aqui pra vocês. Eu vou fazer essa peça com acabamento embutido, sem viés. Se você quiser colocar o viés, aí você vai pôr o tecido aqui do outro lado, passar o ferro, aí você costura aqui a aba e passa o viés em toda a volta, tá? No meu canal tem aula de peças, capa de caderneta de vacinação, que eu fiz com viés, dá pra vocês entenderem. Mas aqui, como eu vou fazer embutido, eu preciso colocar a aba antes de pôr o tecido principal. Então, ó, deixa eu tirar aqui o excesso de tela, né, de zíper. Pra ficar tudo bonitinho, né, gente? Pronto. Então, aí, o que você vai fazer pra entender onde você vai colocar a aba? Vai fechar a sua peça, né? Aí, você vira ela pra você e vai imaginar como que ela vai ficar depois de pronto. Seria nessa posição, ó. Ou seja, aqui aonde tem esse bolsinho de zíper, vai ser onde eu vou costurar a aba, tá? Mas pra ficar centralizada, a gente vem aqui, dobra bem ao meio o corpo da peça e dá um pique aqui, tá? Pra gente poder colocar a aba bem centralizada. Deixa eu cortar aqui o excesso de telinha. E aí, aqui, deixa eu ver o ladinho pra não ficar nenhuma estampa de ponta cabeça. Que o meu tecido, ele não tem sentido. Assim. Então, eu vou colocar a aba bem em cima desse pique que eu fiz aqui. E passo uma costura aqui na beiradinha. Coloquei a aba, aí sim eu venho com o meu tecido principal e vou colocar frente com frente, tá? Alinho bem aqui, ó, os cantinhos. E aí, a gente pode colocar aqui alfinete. Bem esticadinho, tá, gente? Vocês estão vendo que antes de eu pôr o alfinete, eu passo a mão assim, ó, pra ficar esticadinho mesmo, não ficar nada enrugado, tá? Aí, a gente coloca aqui em toda a volta os alfinetes. Pronto.
fazer essa costura, eu gosto de fazer do lado da manta, tá, gente? Porque aí eu acho que fica mais firme. Aí, o que que acontece? A gente vai costurar com um pé de máquina em toda a volta. Só que eu preciso deixar uma abertura em algum lugar pra poder desvirar. Uma abertura assim, ó, de uns 3 ou 4 dedos, tá? Eu sempre gosto de escolher uma partezinha assim que não esteja com nada muito grossinho. Deixa eu ver aqui. Ó, vou colocar aqui, vou deixar essa abertura aqui nessa parte de cima, tá? Eu vou marcar com a caneta, gente, porque é uma mania que eu tenho de não deixar a abertura e passar direto. E aí depois eu tenho que desmanchar. Então, aqui, ó. Marquei aqui, então eu vou começar aqui com um pé de máquina, eu vou passar a costura em toda a volta. E nessa outra marcação, eu paro pra gente desvirar a peça, tá? Sempre retrocesso no começo e no final, tá? Aqui, ó, na minha marcação. Então, eu fiz a costura em toda a volta. Venho aqui do outro lado, tiro os alfinetes antes de desvirar, tá, gente? Presta atenção pra não esquecer nenhum, que já aconteceu isso comigo. Eu esqueci algum alfinete fincadinho aqui. E aí, virar a peça. Então, o que que acontece? Aqui a gente passou a costura. Se você quiser, você já pode desvirar. Eu gosto de refilar. O que que é refilar? Eu vou tirar o excesso que tem de manta e tecido. Mas sempre tomando muito cuidado com a costura, tá? Não pode cortar muito perto da costura, porque senão quando a gente virar a peça, ela pode descosturar, tá bom? Então, assim, eu tiro só o que tá muito grosso mesmo. Eu tiro só a beiradinha e deixo pelo menos um meio centímetro. De segurança, tá? Pra não descosturar a peça. Eu vou cortar aqui, ó, e mostro pra vocês a distância que eu deixo. Eu gosto de fazer isso aqui, pra quê? Pra quando a gente virar, não ficar aqueles cantinhos muito grosseiros, né? Aquele negócio embolado no cantinho. Então, por isso eu gosto de refilar aqui, ó, desse jeito. Tirar esse lixinho aqui. Então, olha só. Tá vendo aqui a beiradinha? Então, eu tirei o excesso, mas deixei uma distância, tá? E aí, sim, aqui, ó, pela abertura, a gente vai virar a peça pro lado direito. Sempre começando pelo cantinho, né? Para os cantinhos ficar bem bonitinho. Sempre que for desvirar uma peça, gente, vai devagarzinho, sem pressa, porque senão, ó, se rasgar o tecido aqui do lado, aí fica feio, né? Aí dá trabalho se precisar consertar, às vezes nem fica tão bonito do jeito que era pra ficar. Então, ó, devagarzinho, sem pressa, sempre empurrando, tá? Porque se você puxar forte aqui, você não tem a noção de até quando você pode puxar. Então, eu sempre prefiro empurrar do que puxar, tá? Aí, virou a peça pro lado de fora, a gente vai direto nos cantinhos, ajeitar todos os cantinhos. Toda maçarocada, né, coitada? E aí, vou ligar o ferro de passar pra gente passar e eu mostrar como que vai fazer o acabamento, né? Fechar aqui a abertura. Então, deixa eu ligar aqui. Nossa, quase caiu no meu pé. Aí.
Então aqui, ó, antes de passar o ferro, você tem que certificar, ter certeza de que os cantinhos estão bem certinhos, tá? Pra gente poder passar o ferro. E aqui nessa abertura que a gente deixou, a gente coloca as pontinhas pra dentro, de forma com que fique retinho aqui, ó, com toda a peça, tá? Isso, o ferro vai nos ajudar a fazer, tá? Acho que já tá quentinho. Então, eu começo passando aqui desse outro lado. Eu deixo ali onde tá a beiradinha pra dobrar por último, tá? Alinho tudo aqui, ó. Às vezes a pessoa pergunta pra mim, Aline, posso substituir a tela vôlei por filó, que é aquele tule mais grosso? Poder pode, só que o filó você não pode passar o ferro. A tela vôlei pode, tá? Vocês viram eu passando o ferro quentinho em cima dela, não tem problema nenhum. Agora, o filó, se você usar, se passar o ferro, ele derrete, tá? Então, dobrei a pontinha, ó, e passo o ferro pra ajudar a vincar, pra ficar bem retinho. Pra quê? A gente vai costurar aqui e não ficar abertura, né? Não dá pra pessoa perceber que ali teve uma abertura. Então, por isso, precisa ficar retinho. Olha aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Uma costura em toda a volta, tá? Pra fazer essa costura, se você quiser, você pode aumentar o ponto da sua máquina, porque fica um pouco grossinho. E usar meio pé de máquina ou até mesmo na beiradinha, tá bom? Então, eu vou começar aqui bem aonde foi a abertura. E aí, eu vou em toda a volta rebater, fazer esse acabamento. Sempre devagarzinho, né? Sem pressa. Pronto, passei a costura. E aí, o que vai fazer, ó? Vai furar aqui, colocar um botãozinho, se você quiser colocar o tic-tac, que é aquele de plástico, ou de imã, o que você tiver costume de usar aí. Coloca um aqui na aba. Fechou, bonitinho. Pra colocar o botão, ele tem que estar fechado bem certinho. Então, quando você for colocar o botão, você dobra ele direitinho. Por quê? Depois que colocou o botão, se ficar torto, né? Então, alinha bem. Marca a parte aqui da capa e coloca o outro botão. Deixa eu fechar aqui. E pronto! Olha que bonitinho que ficou. Gracinha, deixa eu abrir aqui e mostrar por dentro. Olha. É uma peça simples, né? Mas super útil. E uma opção para homens, né? O que muita gente fala pra mim, Aline, eu não tenho opção do que dá para homens, do que fazer para as pessoas presentear. Então tá aí, né, as 3 opções da semana, tá bom? Deixa eu colocar todas aqui para vocês tirarem um print de mim com todo mundo junto, tá? A peça que foi pro canal do YouTube ontem, gente, tá sensacional. Foi essa daqui, ó. Vamos ver? Ai, meu Deus. Vamos ver se eu consigo deixar todo mundo aqui perto de mim. Tem a verde também, ó. Deixa a verde aqui. Bonitinho, né, gente? Preparei os dedinhos. Peraí, deixa eu ver um jeito de caber tudo aqui. Tiraram? Ó que linda que ficou. Essa aqui já tá no canal. Essa aqui já tá no canal. E agora essa daqui também vou colocar no canal, tá bom?
Preço de venda dessa peça que nós fizemos agora, eu deixo pra vocês de 25 a 35 reais, tá? Deixa eu liberar os comentários pra vocês. Aê! Ah, ufa! Que legal! Terminamos, então, nosso kit masculino. Reforçando aqui mais uma vez pra vocês, temos o kit dos materiais no site, tá bom? Pra vocês comprarem e fazer assim com os materiais todo no tema masculino, né? Que fica bem legal, olha só, esse tecido aqui também, levei uma borçada aqui na cara. O que eu ia mostrar? O brindezinho da semana, um chaveirinho de estrela, comprando lá no site, tá bom? Ó que gracinha, então aproveite nas compras acima de 100 reais pra ganhar esse chaveirinho aqui de estrela. Quer cupom de desconto? Ainda está valendo o Dia da Mulher. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É o último dia pra usar o cupom de desconto Dia da Mulher, tá? O que acontece? Tem que ser tudo junto. Não adianta você colocar separadinho. Dia da Mulher, que não vai funcionar, tá? Todo cupom de desconto, ele é sempre aplicado com a escrita toda junta para poder ser validado. Então, Dia da Mulher, tudo junto e minúsculo, é o cupom aí para vocês comprarem lá no site, porque temos novidades. E coisa linda! Vamos lá. Vou mostrar as novidades para vocês. Ai, vem cá. Não tô conseguindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nos comentários. Deixa eu ver aqui. A Leia falou sobre o espelho da bolsa de academia. Gente, eu vou fazer um vídeo mostrando como arredondar. Já mostrei várias vezes, mas super simples, tá? E vocês precisam praticar, principalmente isso, porque sempre vai ter peças que vocês vão precisar fazer. Eu vou fazer um videozinho mostrando pra vocês, tá bom? Qual o modelo da sua máquina? Aline, minha máquina é a Jack A4. Opa, deixa eu virar assim, né? Peraí, gente, deixa eu fazer um negócio direito. Tá uma bagunça aqui na minha mesa, mas tudo bem, ó. Essa é a Jack A4. Olha esse painel dela. Diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Levanta o calcador, ó. Tô lá no pedal, com meu pé no pedal, levantando o calcador. Então, essa é a minha máquina. Quer comprar máquina? Procura o Maurício Armindo, da Costura e Bordados, meu parceiro. Comprando lá com ele, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas. Ó, quero mostrar pra vocês. O que chegou, pessoal, pra vocês que estavam doidas esperando, chegou bagum, tá? Ó. Esse é o bagum branco, só pra vocês verem, ó, como é que ele é do lado direito. E o avesso, tá? E chegou bagum rosa, ó. Que lindo. Bagum rosa. Já está no site, bagum branco e rosa que chegou. Chegou essa cor de zíper rosa que a gente tava sem, que é o rosa chiclete, vende muito. E aí, gente, olha só. Chegou algumas estampas, reposições dessas coleções do fabricante Eva e Eva, que são lindos. Já tá disponível no site. E eu montei os kits de composê. Pra você que tem dificuldade em fazer combinação, né? Combinar aqui com a estampa. Então, você compra desse jeito, ó. O kitzinho já com os composês combinando com a estampa, ó. Eu deixei aqui pra vocês verem. Olha esse que lindo. Todos eles têm 4 tecidos. Esses kits de composê que tem no site, ele é no tamanho inteiro de meio metro, tá? 50 centímetros por 1,50 cada estampa. Corre lá porque não tem muitos kits desses aqui, tá bom? A Neuza perguntou, para que serve o bagum? O bagum é um material hipermeável para vocês fazerem forro de necessaire, bolsa, lancheira, estojo, tá bom?
Olha só essa coleção que chegou pra vocês usarem de composê, ó. Que lindo. Olha essa cor que linda, gente. Tiffany, salmão, verde, pêssego, marrom, amarelo e rosa. Lindo, lindo, lindo. Nós vendemos lá no site o tecido avulso, né, meio metro, que é esse corte aqui, ou o kit com todas essas estampas. Lindo esse aqui pra você combinar. Inclusive, nesse aqui eu coloquei ele, ó. Combinando, tudo bonitinho. As caixas de miçangas, ainda temos 4 unidades, que são essas que estão aqui, ó. Olha só que linda que é. A caixa com divisórias, ó. Com muitas miçangas, aqui tem 1 quilo de miçanga, tá, gente? Bastante miçanga. E acompanha aqui todas essas cores de cordões, tá? Então, eu tenho essas 4, essas 3 aqui, mais essa, são as últimas, tá? Então, temos 4 caixinhas lá no site. Se você ainda não comprou a sua, corre lá. E aqui a nossa caixinha. Por exemplo, às vezes você já tem aí na sua casa a caixa com divisória. Aí você compra só as bolinhas, igual aqui, ó. Aí aqui vem cordão e as bolinhas vêm em pacotinhos. Aí você abre o pacotinho e coloca na sua caixinha com divisórias, tá? São várias cores, tá bom? Ainda temos dessa caixinha aqui, acho que tem 6 no site, tá? Então, corre lá também, ó. Vai estrelinha. Certo, pessoal? O que mais que temos no site? Zíper, várias cores, tela vôlei, tecidos, viés, tá bom? Ó que linda a caixinha, gente, olha. Olha a rosa. Linda. Para valores, eu peço que vocês acessem o site, tá bom? É www.alinerogério.com.br. Ó, o kit da aula para fazer as 3 peças do kit masculino, tá certo? Cadê o outro? Aqui, ó. Olha só, o camuflado. Então, pode fechar a peça de hoje com viés? Paty, pode. Na hora que eu fui fechar, até expliquei como é que fazia, tá? Aí, quem perdeu, volta o vídeo, porque vai ficar salvo aqui. Deixa eu virar aqui pra mim. Aí. Vai ficar salvo a aula aqui, volta, que aí vocês pegam a explicação completa. No início, eu passei também as medidas da peça, tá? Então, tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, é isso. A Carla perguntou ali no kit que veio do kit da mulher, o brinde, né? É alguma peça? Não, são coisinhas aleatórias pra vocês aí usarem a imaginação, tá bom? Leia, o viés existe o turquesa, o Tiffany também, pelo menos da Cinderela eu nunca vi, tá? O nome do moço que vende máquina, Maurício Armindo, da Costura e Bordados, tá bom? Pessoal, obrigada a todas vocês pela presença. Beijo pra vocês, a gente se encontra de novo quarta-feira, 7 horas da noite, tá bom? Tchau, tchau!